Aleluia, glória a Deus. A paz do Senhor para com todos, amém? Que bom, pode sentar. Nós vamos nesse momento estar ouvindo a mensagem do Senhor. E essa mensagem que Deus quer ministrar ao nosso coração, ela traz o tema dizendo o seguinte: viva hoje sem perder a esperança do amanhã. Então, tem pessoas que além de não estar vivendo o dia de hoje, porque ela está vivendo às vezes o passado, algum tipo de trauma, elas ainda não têm esperança para o dia de amanhã. E dentro desse tema, eu queria compartilhar com vocês Provérbios 27, versículo 1, que diz o seguinte, a palavra do Senhor em Provérbios, versículo 1. Não conte vantagens a respeito dos seus planos para o futuro, pois você não sabe o que vai acontecer amanhã. Observe bem esse provérbios que a gente acabou de ler, que é o Provérbios, ele nos traz sabedoria. E tem pessoas que vivem, faz seus planos, vivem hoje, mas elas estão contando vantagens, a respeito do dia de amanhã. Nós podemos sim fazer planos, mas é perigoso tomar esse posicionamento. E Provérbios está nos ensinando. Por quê? Porque ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. E a gente sabe disso muito bem. Muitas pessoas, eu, talvez você, meus filhos, todos nós fizemos planos. Talvez no final de 2019 para o início de 2020, ou alguns fizeram seus planos ao início de 2020. E, por exemplo, meus filhos tinham planos, eles sempre compartilham comigo como cada um tem. Elas tinham planos com passagens compradas para ir para o México, dentro do contexto missionário. Felipe estava na Indonésia e fez um plano, e terminou. Ele chegando aqui, no início do ano ele já estava aqui conosco, também dentro do contexto missionário. Qual foi seu plano? Quais os planos e projetos que você fez para 2020? Quantas pessoas não fizeram seus planos? Agora, observe o que aconteceu. Uma crise, ela chegou como um tsunami para o mundo inteiro. Não foi para alguns, foi para todos, porque ela veio para o mundo inteiro. E ela veio realmente como um tsunami, e você sabe que uma tsunami ela vem destruindo tudo. E essa crise, ela chegou de tal maneira que ela atingiu de forma individual a humanidade. E o que é que acontece? Todos os planos, todos os projetos, talvez você tinha uma agenda no começo do ano que hoje ela é totalmente diferente. Tudo mudou, tudo foi preciso mudar, Quantas pessoas que as suas viagens foram canceladas, congressos, projetos, planos, tantas coisas aconteceu. Quantas pessoas que estavam com um plano e um projeto de abrir uma empresa e tudo deu de água abaixo. Outros que estavam indo muito bem, de repente tiveram que fechar seu comércio. Olha, que situação, que tsunami chegou sobre toda a humanidade. É por isso que nós vamos falar sobre isso, Viver o hoje sem perder a esperança do amanhã. Como que nós podemos viver hoje sem perder a esperança para o amanhã? Nós entendemos que o amanhã não nos pertence, não é verdade? Então, em Provérbios ainda 16, 9, diz o seguinte: a pessoa faz seus planos, mas quem dirige a sua vida é quem? É Deus, o Senhor. E você imagina agora para as pessoas que nem acreditam que Deus existe. Elas pensam que está no controle. Por quê? Porque elas são autossuficientes, não é verdade? Agora, nós observamos aqui esse Provérbios, que está aqui em 16, versículo 9, que não é errado fazer planos, As pessoas que fazem plano não é errado. Mas nós precisamos entender que quem dirige, Quem dirige a nossa vida é Deus, porque é Ele que está no controle. Ninguém sabia que essa tsunami ia chegar.
não é, no mundo. Mas Deus sabia, Ele é onisciente. Então, nós precisamos entender isso, o quanto nós somos dependentes de Deus. Quanto nós somos dependentes de Deus. Então, faça planos, mas você tem que apresentar a Deus, não é? Agora, o pecado, ele muitas vezes nos conduz, não é? Então, não é errado fazer plano, mas é errado, não é? Quando nós não deixamos Deus conduzir os nossos planos. Aí isso é pecado. Aí nós pecamos. Então, imagina para as pessoas que não têm nem acreditam no Deus único, verdadeiro, real, eterno, soberano, né? Que sempre foi, é e sempre será Deus. A gente observa aqui o seguinte, que é pecado quando nós não pegamos nossos planos e apresentamos ao Senhor. Então, mostra quão, diante de tudo que aconteceu, né, essa pandemia que chegou entre nós, ela fez o mundo realmente mudar. E quantas mudanças. Mas sabe o que é bom de toda essa situação que aconteceu? É que para aqueles que confiam, que esperam, que descansam, que lançam seus planos diante de Deus, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não queira entender não, diante de toda essa situação que você está vivenciou e está vivenciando. Isso vai cooperar para o seu bem, só não queira entender, mas creia. E é exatamente isso que a Bíblia nos ensina. E é onde nós erramos quando não colocamos nossos planos e projetos para que o próprio Deus analise, dê uma pincelada e você permita que Ele mude algumas coisas, porque Ele conhece o dia de amanhã. Em Tiago 4, 13 a 17, diz o seguinte: agora, escute vocês, que dizem hoje ou amanhã iremos a tal cidade e ali ficaremos um ano fazendo negócios e ganharemos muito dinheiro. Vocês não sabem como será a sua vida amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira que aparece por algum tempo e logo depois desaparece. O que vocês deveriam dizer é isto: se Deus quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo. Porém, vocês são orgulhosos e vivem se gabando. Todo esse orgulho é mau. Portanto, comete pecado a pessoa que sabe fazer o bem e não faz. Eu queria agora destrinchar esse texto, versículo por versículo, para a gente entender algo muito importante, como devemos viver hoje, sem perder a esperança do amanhã. Porque a nossa esperança, gente, não está neste mundo, a nossa esperança está em Deus. Porque o amanhã neste mundo os pertence e a eternidade Ele já nos deu. Olha que coisa boa. Como é que você pode perder a esperança? Porque tem alguns que quando a morte chega, acabou a esperança. Não, para quem está em Deus começa tudo novo. E é esse contexto que eu queria trazer para vocês. Então, primeiro, eu queria dizer para vocês e alertar a igreja. Primeiro, cuidado com o orgulho ou a autoestima. Cuidado, porque nesse texto de Tiago aqui fala muito sobre isso, não é? Sobre o orgulho e a autoestima. E Deus está nos ensinando e chamando a atenção, não é? A respeito da palavra, o que nós devemos tomar cuidado. A gente precisa entender que diante desse caos que o mundo está vivendo, muitas vidas foram ceifadas. Foram milhares e milhares de vidas ceifadas, não é? E dentro de muitos desses que foram mortos, tinham planos. Eu acredito que, se não todos, mas a maioria tinha planos para o futuro. E na terra eu estou falando. E junto com a morte foi seus planos. Nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer o dia de amanhã, não é? A gente observa que um simples vírus que não se consegue ver em olho nu,
ele trouxe uma grande destruição para a humanidade. Isso mostra o quanto somos dependentes e vulneráveis. Olha, quem é o homem para se achar que é alguma coisa? Um vírus invisível aos olhos humanos trouxe uma destruição dessa. Deixa eu dizer uma coisa. Tem situações que podem ser invisíveis aos olhos dos homens, mas não é invisíveis aos olhos do nosso Deus. Ele vê todas as coisas, Ele sabe todas as coisas. Ele conhece o futuro. Nós não. E por que esse orgulho, essa soberba de realmente ser independente em vez de ser dependente de Deus? Isso é muito sério, gente. Isso é anticristão. E isto é uma verdade, não é? A gente observa que deram o nome desse vírus, Covid-19, não é? Ele realmente mudou o curso do mundo. Nós não sabemos o que pode acontecer amanhã. Ninguém aqui sabe. Não somos autossuficientes, mas nós somos dependentes de Deus. Porque foi Ele que criou todas as coisas. É Ele que está no controle de todas as coisas. Vem dele o sim ou o não. Não vem de nós. Ai daquele que se acha autossuficiente, né? É Deus quem está realmente na cabine do comando do universo. Antes que o universo existisse, Deus já era. E com o poder da sua palavra, tudo passou a existir. E tudo que existe até hoje está no controle dele. Continua no controle do comando do universo. Quem é o homem para achar que é alguma coisa? Quem é o homem? Essa palavra está vindo para nós nesse dia para dizermos que nós não devemos mais brincar de cristianismo. Não devemos mais viver para nós. Deus está nos chamando para entender que Ele nos chamou para viver e abençoar o próximo. Então, nós sabemos realmente que quem é Deus, e nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Ninguém aqui sabe. Não somos autossuficientes, eu já falei aqui, né? A gente precisa entender, há muitas pessoas que confiam no dinheiro. Quantas pessoas se acham autossuficientes, melhor do que os outros, porque confiam no dinheiro. Gente, quando a gente entende isso, eu vou mostrar para você essas pessoas que confiam no dinheiro, para dar uma prova do que pode acontecer com elas e dizer que o dinheiro não é a solução. Teve muitas pessoas ricas e milionárias no mundo, estou falando de um geral, que morreram porque não conseguiram mais respirar. O pulmão dele foi tomado completamente. E o ar é de graça. E o seu dinheiro não pode trazer a saúde de volta, nem a sua vida. Ele morreu. Você confia no dinheiro? Então você está perdido. Porque dinheiro não traz solução e não é a solução de ninguém. Eu não estou dizendo que nós não devemos trabalhar para ter o dinheiro, sim, mas nós não devemos confiar no dinheiro. E muitas pessoas, elas confiam no dinheiro, não é? Agora, o dinheiro, ele não trouxe de jeito nenhum a solução para a crise mundial, nem nacional. Ela não trouxe, nem individual. Ela não é a solução. Tem pessoas que confiam nas ciências, não é verdade? As ciências, com todo o seu avanço, não é? E todas as suas descobertas, até agora, as ciências não trouxe a solução. Até agora não trouxe. Por isso que vocês estão de máscara. Por isso que todo mundo está com um projeto, não é? De quando a vacina chegar a tomar para não precisar mais usar a máscara. É necessário usar porque o vírus é uma realidade. E esse vírus, ele chegou e Deus permitiu para mostrar quem é o homem. Quem é o homem? A Bíblia, a gente já leu aqui em Provérbios, e ele compara o homem como uma neblina.
Eu não sei se você já viajou, eu já viajei muito para o lado do sertão e de carro. E a gente tem momentos que é até perigoso, porque a neblina toma conta da estrada. Mas quando o sol, ele chega, isso é logo cedinho. Quando o sol chega, logo aquela neblina vai desaparecer. Gente, Deus, a palavra de Deus, o próprio Deus está comparando quem é o ser humano, é como uma neblina. Ei, você não projetou para vir ao mundo, foi Deus que te trouxe. Eu queria dizer uma coisa, se a Bíblia está dizendo isso aqui, é porque nós existimos, mas daqui uns dias não vamos mais estar aqui. Quantas pessoas que fez história no mundo, e hoje ninguém nem lembra dela, essa geração não sabe nem que ela existiu. Isso é sério. Você conhece o Deus verdadeiro? O Deus verdadeiro não trouxe religião. Ele criou você, trouxe você ao mundo para ser um adorador dele. E para que você possa desfrutá-lo, não apenas na vida terrena, mas em toda uma eternidade. A gente observa que tem pessoas que confiam nas ciências e as ciências não trouxe, não é, a nossa solução. Você sabia que tem pessoas que confiam no poder do mundo, no poder das autoridades governamentais? Deixa eu dizer, o país mais potente do mundo, mais poderoso em armas, em tudo, em tecnologia, em poder mesmo, até agora não trouxe a solução para este problema. Em quem você está confiando? Em quem você está esperando? Se não for em Deus, vai se frustrar, porque só Deus é a solução para este problema. Deus é a solução para o mundo, para as nações, para nós individualmente. Sabe por quê? Ele é a solução, porque o projeto dele não é apenas terreno, limitado, é eterno. Agora, essas pessoas que confiam no poder, né? A gente vê que nenhum governo até agora, mais poderoso que seja, trouxe a solução, não é? Nem pôde resolver o problema que nós estamos enfrentando. Deixa eu dizer uma coisa. Nós, mais uma vez, precisamos entender o quanto nós somos vulneráveis, dependente e não autossuficiente. Nós não somos isso. Nenhum ser humano. Ai daquele que pensa que é alguma coisa. Ai daquele que está fazendo seus projetos achando que ele é o cabeça, não é? E o autor da realização do seu projeto. Ninguém sabe o dia de amanhã. E esse vírus invisível para os olhos humanos, os nossos olhos, ele mostrou isso, ele provou isso. Entre na realidade. Jesus está voltando. O que é que você está fazendo? Você só tem uma vida. O que é que você está fazendo com ela? Desperdiçando. Seja dependente de Deus. Confie em Deus. Espere em Deus. Não seja autossuficiente. Mas diga e viva como a gente leu. Se Deus quiser, eu vou e vou chegar. Se Deus quiser. Então, deixa eu falar uma coisa aqui para você. Tiago, eu vou só pegar Tiago novamente, agora só ler o versículo 13, que diz o seguinte: agora escutem, vocês, que dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e ali ficaremos um ano fazendo negócios e ganhando muito dinheiro. Então, isso aqui é um plano, um projeto. Ele já fez e determinou, não é? A gente observa aqui que Tiago agora está nos ensinando, não é? Qual o nosso posicionamento. Primeira coisa, a sua vida não lhe pertence. Não foi você que a criou, você não quis trazer você ao mundo. A sua vida não lhe pertence. Você precisa entender que você não surgiu de simplesmente uma explosão. Você surgiu, você foi criado, você está no mundo, porque existe um Deus que quis te trazer ao mundo. E você é único para Deus. Suas expressões digitais é única. Você é especial. Você é especial, foi Deus que te trouxe. Não perca esse privilégio de conhecer esse Deus que te criou com um propósito eterno. Não perca isso. Não perca. Agora,
quando a gente entende isso, que nós não existimos por conta própria, não é? A gente precisa entender outra coisa. Você não é você que está no controle nem do hoje, nem do amanhã. Mas talvez você diga, eu estou no controle do agora, porque eu quis ficar aqui. Não é? Talvez você diga isso. Mas você não sabe o que vai acontecer quando sair daqui. Que Deus guarde, livre, proteja e abençoe você em nome de Jesus. Porque se Deus quiser, você vai sair daqui sobre a direção, a bênção e a unção de Deus. Então, a gente precisa entender isso, não é? Que nós não estamos no controle do hoje. Imagina do amanhã. Nós não estamos no controle do amanhã. O amanhã não nos pertence. Pertence a quem? Ao Criador. E por que não ser dependente dele? Por que não esperar nele? Por que não confiar nele? Por que não crer nele? Ai daqueles que não crê nesse Deus. Outra coisa que eu queria mostrar aqui. Você não consegue administrar um palmo do seu futuro. Quem é você? Quem eu sou? Quem nós somos? Você consegue administrar um palmo do seu futuro? Ninguém aqui consegue. Imagina o dia de amanhã. Nós não conseguimos, gente. Você pode fazer até planos, e a gente sabe que isso não é pecado, não é? Mas você precisa entender que você não é soberano. Você não é Deus. Você não é por isso que você tem que ser dependente de Deus. Por quê? Porque quando você coloca os seus planos nas mãos de Deus, Ele talvez não faça como você planejou, Ele vai fazer melhor. Porque os pensamentos de Deus ao teu respeito são os melhores para te dar o fim que você deseja. E isso é uma verdade. E ai daquele que não acreditar nessa verdade. Porque se existe uma verdade absoluta, é a palavra de Deus. Se você não crê nela, você está perdido. Porque o mundo não tem verdade para apresentar a ninguém. O mundo não tem. Agora, eu queria fazer outra pergunta aqui. Trazer uma palavra e fazer uma pergunta. Qual deve ser o nosso posicionamento? Talvez algum já detectou qual é o seu posicionamento diante do que já ouviu. Agora, eu vou falar mais, eu vou continuar aqui, eu só citei o versículo 13, para falar qual deve ser o nosso posicionamento. O versículo 14, eu vou até pedir para deixar na tela o versículo 14, que depois eu já vou continuar falando dele, diz o seguinte: vocês não sabem como será a sua vida amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira, que aparece por algum tempo e logo depois desaparece. E a gente sabe que isso é uma verdade, não é? Então, eu peguei aqui, eu queria pegar agora desse versículo somente a parte A. Você não sabe como será sua vida amanhã. Pegando esse ponto aqui, eu queria dizer uma coisa para você. Coloque hoje, não deixe para amanhã não, nem para quando chegar em casa não. Coloque hoje sua vida nas mãos de Deus. Entregue hoje a sua vida, hoje não, vou dizer agora, a sua vida nas mãos do Senhor. Receba Jesus como o único Deus, Senhor e Salvador, agora, na sua vida. Porque você não sabe o que vai acontecer até chegar em casa. E você que está em casa, você não sabe que até terminar essa palavra, você ainda vai continuar a estar vivo. Então, é agora. Então, esse deve ser o nosso posicionamento diante da vida terrena que nós vivemos. Primeiro ponto é esse, é colocar a nossa vida agora na mão do Senhor. Então, eu queria também dizer outra coisa. Coloque os seus planos. Faça plano, não é errado, mas coloque ele nas mãos de Deus e vá orar para conhecer o quão bom é a vontade de Deus. Mas você tem que deixar, e entra a humildade, deixar Deus reescrever o seu plano. Porque se você não for humilde, você pode até ouvir, mas você não vai aceitar. E quantos quebraram a cara? Quantos hoje vivem frustrados? Porque Deus até falou, mas ele teimou, porque a soberba entrou no seu coração. E o seu plano foi destruído, foi arruinado. A gente precisa entender uma coisa aqui. Você realmente
Coloca tudo isso na mão do Senhor, mas não é só a vida, os planos, os projetos. Gente, coloca a tua casa, a tua família. Coloca os teus bens, porque Ele vai te capacitar para administrar tudo isso. Porque o final, quando é Deus que escreve a nossa história, e a gente permite, Ele vai trazer vitória. Então, outra coisa aqui ainda nesse versículo 14, não é? A gente precisa entender que nós não sabemos o que vai suceder amanhã. No versículo 14, da parte B, diz assim, ó: pois vocês são como uma neblina passageira que aparece por algum tempo e logo desaparece. Dessa parte aqui eu queria mostrar para você, nós precisamos reconhecer a nossa estrutura. A Bíblia diz que a nossa estrutura é pó. Do pó a gente veio, do pó voltará. Reconheça a sua estrutura. Não é? Outra coisa, seja dependente de Deus. Dependente de Deus. Esses dois pontos requer humildade. Tá certo? Porque humildade é a palavra-chave para receber todos os benefícios que o Senhor preparou para nos entregar. Então, quem diz que é dependente e não é obediente, também está errando. Por quê? Porque humildade, não é? E dependência tem a ver com obediência a Deus. Então você precisa conhecer a Deus. E o manual do Criador está aqui, para ensinar e mostrar para você quem é o Senhor. Olha aqui também, a gente observa ainda desse versículo 14 que eu estou falando aqui, que um vírus invisível mostrou realmente o quanto somos frágeis, não é? O quanto somos vulneráveis. Essa é uma realidade, gente. Você não pode mudar esse contexto. Mesmo que você queira e não aceite, você não vai mudar esse contexto. Você é isso e acabou-se. Porque é Deus que está dizendo. É Deus, a gente leu a palavra aqui. Agora, vamos ver aqui o versículo 15. Versículo 15 ainda de Tiago 4. O que vocês deveriam dizer é isto. Veja o que nós devemos dizer. Esse é o nosso posicionamento, tá? Estou falando de um posicionamento. É isto. Se Deus quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo outro. É se Deus quiser, não é se você quiser. Não. Tem pessoas que se acham tão autossuficiente, que é tão confiável, confia tanto em si mesmo, que vai fazer um plano, assim, isso aqui é que vai acontecer. Isso é perigoso demais, gente. Isso mostra por A mais B a soberba, a independência. Isso mostra claro e nitidamente. Agora, desse versículo aqui, ainda 15, a gente observa o seguinte, a gente observa que essa expressão aqui, se Deus quiser permitir, quando a gente observa isso, a gente observa que o mundo está rejeitando isso. As faculdades estão rejeitando isso. Se Deus quiser, Ele vai. Se Deus quiser, Ele pode. Se Deus quiser, vai acontecer. O mundo, o governo, não é? A gente sabe que isso é uma realidade no mundo. As pessoas tiraram Deus e continuam tentando tirar Deus dos órgãos públicos, da faculdade, das escolas. Gente, essas pessoas, elas são falidas, espiritualmente falando. Por que eu estou dizendo isso? Porque tudo acontece se Deus quiser. Se Deus quiser. Porque a sua vida, é como uma neblina. E você não sabe o dia que você vai morrer, mas você vai. Nós somos iguais. Não existe pessoas melhores do que a outra. Tem pessoas que porque está no poder, ou tem dinheiro, ou muita saúde, ou talvez dons espirituais, porque eu estou falando do contexto bíblico, cristão. A gente precisa entender o seguinte: você é igual a todos. Todos são iguais diante de Deus. Tem pessoas que se dizem ser cristão, mas porque tem alguns dons, alguns talentos, se sente mais espiritual do que o outro. Para quem não sabe, os dons, para quem não sabe, os talentos,
Para quem não sabe, Deus, quando dá um dom, que seja qualquer, um dos dons que está na Bíblia, dom de língua, profecia, de revelação. Gente, esse dom não é para você não. Esse dom é para você servir ao próximo. E você acha que é melhor porque é mais espiritual do que o outro. Isso é pecado. Isso é idolatria, eu vou provar. Eu vou provar que é idolatria na palavra. Observe aqui, ainda no versículo 15, não é? O mundo realmente está tentando fazer isso. E você? Como é que você está fazendo com a sua vida? Que você realmente está deixando ficar na sua vida, o que você está tirando da sua vida? Nós devemos nos preocupar, sabe com o quê? Eu vou dizer, tem pessoas que estão preocupadas com a pandemia. Não é para você se preocupar não com esse vírus, o Covid-19. Não se preocupe com o que está acontecendo no mundo. Você que tem Deus, acredita em Deus, espera em Deus, confia em Deus, Ele está no controle. Sabe qual é a sua preocupação? É o seu íntimo relacionamento com o Todo-Poderoso. Como é que está o seu relacionamento com Deus, cristão? Porque eu e você somos cristãos. Como tem sido o nosso relacionamento com Deus? Se dizermos que somos cristãos, então nós devemos ter um bom relacionamento com aquele que não apenas está no controle, mas com aquele que pode todas as coisas e que permite o que Ele quer permitir. E o que Ele não quer permitir, não acontece. A gente conhece o nosso Deus e sabemos, não é, de tudo isso que eu estou falando aqui. Nós devemos realmente nos preocupar com isso. E por quê? Olha o que diz Romanos 11, versículo 36. Romanos 11, 36 diz assim: pois todas as coisas foram criadas por Ele, e tudo existe por meio dEle, e para Ele. Glória a Deus para sempre. Amém. Amém, gente. O que é que o versículo está dizendo aqui? Que tudo que existe no universo e no mundo, tudo mesmo, não é? Foi criado por Ele. E para quê? Para a glória dEle, gente. Criado por Ele, e tudo existe por meio dEle e para Ele. Glória seja dado a Ele somente. E a gente sabe que isso é verdade. Não está aqui na tela não, mas no livro de João, capítulo 1, diz que no princípio era o verbo aí é Deus, gente, é a palavra dEle. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. E sem Ele, nada do que se fez veio a existir. Foi Ele que criou tudo, foi Ele que fez tudo. E glorifique a Deus, porque você serve a esse Deus, ao único, ao verdadeiro. Foi Ele que se fez conhecido para você. Foi Ele que te chamou, te converteu. Foi Ele que colocou a maior herança que um ser humano pode ter. Foi Ele que colocou o Espírito dEle dentro de você. Quando você reconheceu Jesus como o único Deus, Senhor e Salvador. Olha, o maior tesouro do mundo Deus depositou num vaso de barro frágil, que é comparado com uma neblina, que aparece e logo desaparece. Gente, nós temos milhares de motivos para nos alegrar no Senhor, para dar glória ao Senhor, diante de qualquer situação que esteja acontecendo, porque Ele está no controle. Então, a gente observa aqui que o universo e todo lugar que existe no universo e na terra, Deus não está nesses lugares. Esses lugares estão em Deus. Por quê? Porque tudo veio dEle. Ele com a sua palavra de poder, que haja e houve, e tudo passou a existir. Então tudo veio dEle. Significa, gente, que ainda a gente às vezes tem uma mente que não conseguimos entender o tamanho do nosso Deus. Porque não existe uma mentalidade que consiga imaginar o tamanho dele. Ele é infinitamente mais do que qualquer coisa que você possa imaginar. Está vendo esse universo que você não encontra o tamanho, nem o fim dele? Foi Deus que criou. Imagina esse Deus que a gente serve. Gente, o universo, ele não é infinito, ele é limitado porque foi Deus que criou. É lógico que ninguém vai alcançar chegar ao universo, até o fim do universo. Mas sabe que foi Deus que criou, então não dá para calcular a dimensão do poder do nosso Deus. A gente precisa entender isso. Então, a gente precisa entender que todo lugar está em Deus, porque foi dele que saiu
Foi o poder da sua palavra que passou a existir. Olha aqui, Tiago 4,16, que a gente já leu o 15. Deixa eu ler aqui o 4,16. Diz assim: porém, vocês são orgulhosos e vivem se gabando. Todo esse orgulho é mal. O mal aqui que a Bíblia está dizendo é maligno. Está sabendo? É maligno. Se você pegar o contexto, outros textos, e analisar a respeito do orgulho, é maligno. O orgulho é maligno, gente. Imagina um posicionamento nosso, dizendo que somos cristãos, e temos orgulho. Que orgulho é esse? Quem domina você através do orgulho? O maligno. É o maligno que domina. Então, o orgulho é maligno. A soberba é maligna. A soberba é maligna. É tudo a mesma coisa. A gente observa aqui, nesse versículo, Tiago está nos ensinando aqui, a respeito do posicionamento que nós temos que tomar, como cristão e diante de um Deus verdadeiro e único e eterno. Então, orgulho, soberba, arrogância, tudo isso é malignidade, tudo isso é maligno, não é? E Provérbios diz assim, 16, 18, diz assim, ó: porém, vocês são orgulhosos e vivem se gabando, a soberba procede à ruína, e a altivez do espírito à queda. Observe esse versículo aqui, a gente observa uma coisa, que a soberba procede o quê? À ruína. A gente já ouviu várias vezes, mas eu vou repetir, não é? E a gente ouviu isso hoje. Lúcifer, não é? Sabe qual era a patente dele? Como a patente angelical? Querubim ungido. Olha, tem alguns textos que diz querubim ungido. Ele era um querubim, uma patente alta. Ele era o líder. E por causa disso ele caiu. Caiu! Foi grande a sua ruína, porque mesmo se ele quiser se converter, ele não pode, porque a natureza dele já é maligna. Ele deixou de ser um anjo de luz para ser anjo das trevas. É maligna. E quando nós vivemos isso, nós estamos servindo a quem? Ao maligno, às trevas. E isso é sério, gente, muito sério, senão não estava na Bíblia. A Bíblia, ela deve ser o nosso livro de cabeceira, e ela deve ser o livro sobre práticas e regras para um cristão. Então, a gente observa que, aí eu vou falar agora sobre idolatria, não é? A gente tem que entender que soberba, arrogância, orgulho, isso é idolatria. Aí tem crente que pensa e até fala que alguns são idólatras por causa disso ou aquilo que eles praticam. E você está dentro da igreja falando disso e você está idolatrando. E eu vou dizer por que idolatria, agora você vai entender. Por quê? Porque isso é culto ao homem. O homem acha que é bom. O homem acha que é suficiente. Mas isso vai proceder uma ruína, uma destruição completa. E a gente precisa entender que isso é verdade. Esses pontos aqui é culto, não é? Idolatria ao homem. Quem é o homem? É como uma neblina que aparece e logo desaparece. Por isso que se torna idolatria, não é? A gente precisa entender que nós, você, eu, nós não somos o centro. Por isso que achamos que somos melhores do que o outro. Por isso que somos soberbos. Porque achamos que nós somos centro. Não, está errado. Deus nos chamou para ser servo. Sabe o que significa servo? Viver para servir. Viver para servir. Então, só Deus é onisciente, onipotente e autossuficiente. Não é o homem, é Deus. Só Ele. E a Ele seja a glória para todos sempre. Amém. Gente, esse é o nosso posicionamento. Eu vou pular aqui para o versículo 17, ainda de Tiago 4. Que diz o seguinte: portanto, comete pecado a pessoa que sabe fazer o bem e não faz. Olha, esse se chama pecado da omissão. Quando você não entende que Deus te chamou, te criou para servir,
Quando você não entende isso, você já começa a pecar daí por diante. Porque se você não entende isso, então você vai querer ser servido. E isso é orgulho. Não é? Por isso que a Bíblia nos instrui, nos ensina que quanto mais dado a nós, a responsabilidade de conhecer as Escrituras, de receber dele dons, de receber dele, quanto mais servo, mais posicionado eu tenho que viver para servir cada um de vocês, para vocês servir cada um do seu próximo. É o que a Bíblia está nos ensinando, é o que a Bíblia está nos mostrando. Então, o propósito de nós existirmos é servo. Foi para isso que Deus nos criou. Tem pessoas que, dentro de um contexto cristão, também existe a hierarquia, pastor, presbítero, diáconos, não é? Líderes de algum ministério. Existe uma hierarquia. Mas a gente precisa entender que todos têm que estar num posicionamento de servir ao próximo. Porque senão ele está fora do contexto, não é? Pelo qual Deus chamou e Deus entregou a eles a responsabilidade desses dons. E a capacitação, porque quem capacita é Deus, a gente sabe disso. Mas aí a gente entende que nós temos que ter o conhecimento, não é? A gente tem que ter o conhecimento. Então, a gente precisa usar os nossos dons, talentos e habilidades para quê? Para fazer o bem. Não use para o mal. Não, mas tem que entender que isso requer humildade e dependência de Deus. Para mim, é a maior qualidade na vida de uma das maiores qualidades. Não é a maior, uma das maiores qualidades na vida do cristão é humildade e dependência. Agora, porque se você diz que é humilde e dependente, então você é obediente e outras coisas vêm em seguida, não é? Olha só, a gente precisa entender que Deus, quando nos chamou, não foi para vivermos os nossos próprios interesses, mas Deus nos chamou para viver, Deus nos criou para viver nessa terra, exatamente o contrário, não é? Para servir o outro, para abençoar o outro, porque isso é semear no reino de Deus. E a Bíblia nos instrui que quando nós semeamos no reino de Deus, aí o que é que Deus vai fazer? Deus vai multiplicar a nossa sementeira, gente. Tem pessoas que acham que ela vai ter aquilo ou aquilo outro, que ela vai ser próspera porque ela tem que fazer isso. Não. A Bíblia diz o seguinte: se você buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, as outras coisas é Deus que vai acrescentar. É Deus. Deus conhece o que você precisa. Às vezes você quer o que você não precisa, mas Deus sabe o que você precisa e Ele é fiel para te dar. Então só queira o que Deus quer te dar, para você não perder o que já recebeu. E isso é sério também. Gente, essa palavra é porque nós estamos vivendo um momento tão delicado, que nós temos que saber nos posicionar diante do que nós estamos vivenciando, da situação não apenas nacional, mas mundial e individual. Não é? Quantas famílias que fizeram projetos de viagens e foram canceladas, ficaram nas suas casas e hoje estão divorciadas. E hoje vivem brigando. E outras coisas que aconteceu. Observe uma coisa. Quando a gente entende isso, a gente entende que se a gente está na presença de Deus, cumprindo o propósito de Deus, vivendo esse propósito, Ele que conhece o amanhã, já preparou e escreveu a história da sua vida para o amanhã. E é isso que você tem que confiar. Eu vou terminar aqui lendo um salmo, que é o Salmo 37, versículo 4 e o 5, que diz o seguinte: que a sua felicidade esteja no Senhor. Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Ponha a sua vida nas mãos do Senhor. Confie nele e Ele o ajudará. Olha só, gente, isso aqui está dentro do que eu já falei. Eu não preciso falar muito mais sobre isso. Olha o que diz aqui, ó. Que a sua felicidade esteja no Senhor. Ei, você está buscando felicidade em quem? No dinheiro, no poder, no seu projeto, no homem que prometeu alguma coisa para você? Onde é que está a sua felicidade? Se ela não estiver em Deus, você está trabalhando de graça, vai fazer calo e nada vai acontecer, porque o mundo não pode trazer a verdadeira felicidade.
O mundo não pode, as pessoas não podem, teus projetos não podem. O que pode é isso aqui, ó, que a sua felicidade esteja no Senhor. A sua felicidade é Deus. É Deus. Eu queria saber se é Deus. Se a sua felicidade é o próprio Deus, então as crises vão se levantar como estamos vivenciando uma. E outras vão chegar. Eu não estou profetizando, mas isso é uma realidade, porque Jesus disse que nesse mundo a gente vai passar por muitas aflições. Isso tudo vai chegar, mas isso não vai abalar a minha felicidade, porque eu espero em Deus. E quem espera em Deus, recebe de Deus. Você está se preocupando com o que mesmo? Com o seu problema? Se preocupe com o seu relacionamento com Deus, porque Ele conhece o teu problema e tem a solução. Porque não existe causas para Deus sem solução. Tudo Ele pode, aquele que crê, que tem Ele como a verdadeira felicidade. Onde é que está a sua felicidade? A sua felicidade, ela não deve estar em Deus. Você deve ter Deus como a sua felicidade. É diferente. Porque tem muitas pessoas dizendo que a felicidade dele está em Deus, mas ele não se posiciona para viver a felicidade. Se Deus é a sua felicidade, você vai se posicionar para viver todos os princípios que Deus ordenou para você viver. É conhecer a sua verdade e viver essa verdade, que é a palavra dele. Então, que a sua felicidade esteja no Senhor. Aí olha o que ele diz, quando a sua felicidade está em Deus. Aí a gente vai entender, primeiro ponto, que qualquer crise que venha surgir para nós, ela vai cooperar para o meu bem, e eu não preciso entender isso, eu preciso crer, porque o meu Deus é fiel e verdadeiro para cumprir o que diz e o que promete. Aplauda Ele, gente. É Ele a glória, a honra, é Ele que faz. Se Deus quiser, Ele faz, Ele pode, e Ele vai fazer. Agora, olha aqui, ó. Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Deus é a sua própria felicidade. Ele conhece o desejo do teu coração. Ele tem poder para fazer aquilo que você não pode. Tem coisas ou situações que talvez você já tentou com todos os seus recursos e não conseguiu, foi nada. Quando você se esvaziar, aí você está dando a oportunidade de Deus fazer, e você vai ver que Ele faz além do que você queria que Ele fizesse, ou buscou a fazer. Pare de lutar com as suas forças, mas vá na força do Senhor, porque você é renovado pelo próprio Deus. Entenda outra coisa aqui, ó. Ponha a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e o mais Ele fará, Ele te ajudará. É isso que a Bíblia está nos ensinando. Então, o que é que eu preciso fazer? Obedecer à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, né? Queira somente, realmente, só o que Deus quer para você. Porque se você quer uma coisa que Deus não quer para você, o que você já tem, você pode perder. E isso é soberba, gente. Porque você não quer o que Deus quer para você, você está dizendo que você é autossuficiente. E muitos caíram. A gente já ouviu hoje o quantos caíram, não é verdade? Adão e Eva caiu, foi expulso da presença de Deus por causa da soberba e o orgulho. E quantos outros na Bíblia, quantas histórias nos ensina a respeito da queda. Hoje é o dia de Deus te erguer. Hoje é o dia de Deus reverter o teu quadro. Hoje é o dia que Deus está esperando um posicionamento para Ele fazer na sua vida o que você nunca esperava que Ele pudesse fazer. Hoje é o dia do teu milagre. Se você entender que você precisa se posicionar diante de quem você é. Quem você é? Você já entendeu quem você é? Você deve ser dependente. Você deve entender que só existe um autossuficiente, que é Deus. E quando a gente entende isso, não é? Aí sim, Deus quer agir na tua vida. E como é que eu tenho que agir hoje, a partir de hoje? Aí eu vou explicar para você, estou terminando aqui e a gente vai orar. Eu vou dizer como é que a gente tem que se posicionar. Vou explicar agora. Se Deus quiser, agora, Ele já está entrando com providência na minha família. Se Deus quiser, Ele agora já está entrando com providência no casamento, no relacionamento familiar,
nas minhas finanças. Se Deus quiser. Entendeu? Não é se você quiser. Não é porque você pode. Então, se Deus quiser, Ele pode fazer isso e além disto. Isso se chama dependência. Isso se chama confiança. Em quem? No único, no verdadeiro, no todo-poderoso, no eterno, no alfa, no ômega, no único Deus, Jesus Cristo. E eu queria agora perguntar aqui, e vocês que estão em casa, vocês entenderam o que é a vida terrena? Vocês entenderam qual é o projeto de Deus para vocês? E vocês não precisam fazer mais nenhum sacrifício, porque Deus já providenciou tudo isso para você. Ele enviou Jesus. E a Bíblia diz que Jesus venceu o mundo, venceu a morte, venceu a desgraça toda que existe, para nos dar a vitória completa. Então, quando temos Deus como a verdadeira felicidade, Ele é a minha felicidade, aí eu vou entender uma coisa, que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso passar pela luta e continuar glorificando, adorando, exaltando, sem perder a paz e a alegria que só Ele pode me dar em meio à tempestade. Eu posso ser vitorioso na área financeira, em qualquer lugar, e vou continuar servindo, sendo humilde, adorando ao único verdadeiro Deus. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque tem pessoas que só podem quando está na vitória. Está errado. O que a Bíblia quer dizer é que você pode todas as coisas, pode passar pela aflição, pelas tempestades, pela luta, glorificando, adorando, esperando em Deus, porque o amanhã pertence a Ele. Amém? E só para finalizar, Romanos 10:9 diz o seguinte: que se você confessar Jesus como o único Senhor e Salvador, crendo no seu coração, você recebe a salvação. Quem recebe a salvação se torna, juntamente com Cristo, né, co-herdeiro juntamente com Cristo, das promessas de Deus. Quem tem Jesus no coração, tem a esperança do amanhã. E João 1,12 diz que a todos aqueles que confessaram Ele, confessa Ele com a boca, mas a todos quanto receberam, a esses deu-lhes o poder de se tornar filho de Deus, a saber os que creem no seu nome, os que recebem Jesus, reconhecendo quem é você, a sua estrutura, e sabendo quem é o seu Deus, e se entregando e se prostrando diante dele. Você que está aqui, você que está em casa, entendeu essa situação? Jesus está dizendo para você: eis que eu estou batendo a porta do teu coração. Se você abrir, eu vou entrar na tua vida, vou ceiar com você e você comigo. Esse é um posicionamento seu. Todo o sacrifício já foi feito na cruz. Agora a salvação é de graça, porque o preço já foi pago. E só precisa você receber e passar hoje a servir ao Senhor. E se tem alguém aqui presencial que quer entregar sua vida para Jesus, eu queria ficar de pé no seu lugar. Se tem alguém na sua casa que quer fazer essa confissão, eu queria que você ficasse em pé. Se você está no sofá, em qualquer lugar, na sua casa. Se você está fazendo alguma coisa que não pode ficar em pé, eu vou pedir uma coisa: bota a mão no teu coração. Eu vou orar neste momento. E eu já estou sabendo que a irmã, ela está em pé ali. Você pode, já que só é você, pode vir até aqui à frente, minha irmã. Eu vou fazer essa oração neste momento por ela. Eu pedia para uma pessoa acompanhar ela aqui, uma discipuladora. Obrigado. E eu vou orar agora. É seu nome? Amém, né, Bolante? Eu vou orar neste momento por ela. E vou orar por vocês que estão em casa. E vou orar por cada um de vocês que agora quer apresentar a sua causa ao Senhor. Todos podem ficar de pé neste momento. Oremos ao Senhor. Deus amado, já estamos na tua presença, estávamos na tua presença e queremos continuar na tua presença, porque esse é o melhor lugar do mundo que um ser humano pode estar, é no centro da vontade do Senhor. Deus, a tua filha chegou aqui na frente, como tem muitos nas suas casas ouvindo esta ministração, com a mão no coração, dizendo e declarando que só o Senhor é o Deus da vida dela, reconhecendo o quanto ela é carente e precisa do Senhor. Toma elas nas tuas mãos, visita de tal maneira que elas sejam envolvidas com os teus braços eternos, e que
que a unção do Teu Espírito Santo seja liberada sobre ela. E que junto dessa unção, o poder do Teu Espírito a sele, traz o selo da salvação, para que o nome dela seja escrito no livro da vida, aonde borracha nenhuma pode apagar, porque o Senhor é poderoso para nos salvar. Deus amado, toma a Tua filha. Tu conheces os Teus filhos que estão agora com a mão no coração. Deus amado, visita essas pessoas de tal maneira e tira toda incerteza, toda tristeza, toda desesperança, e traz paz, alegria, esperança, conforto e uma vida nova a partir de hoje, porque a Tua palavra diz que tudo novo se fará na vida dessas pessoas. Toma elas agora nas Tuas mãos. Eu não conheço o problema delas, não conheço o problema daqueles que estão recebendo essa oração, todos aqueles que estão passando por algum tipo de crise, problema, e não estão conseguindo uma solução. Tem outros que estão esperando a solução, porque estão acreditando que ela vai chegar. Deus, Tu podes adiantar o milagre. Deus, Tu podes, se Tu quiseres, adiantar o milagre. Tu podes fazer aquilo que essa pessoa não conseguiu, que a medicina não conseguiu, que a ciência não conseguiu, que o dinheiro não conseguiu. Tu podes, porque tudo vem de Ti, tudo está em Ti. Deus, toma essas pessoas das Tuas mãos e traz não apenas o conforto, o consolo, a paz, traz a cura, a restauração, a libertação, e realiza o milagre, ó Deus. Realiza o milagre na vida dessa pessoa. Tira toda angústia. Senhor, repreende todo espírito opressor agora. Que todas as pessoas sejam envolvidas pela presença santa. Que toda casa seja invadida pela presença poderosa do Senhor. E que reine a paz. E que reine o Teu poder. E que reine. E que brilhe a Tua luz. Porque as trevas vai ser obrigado a dissipar. Porque as trevas, elas não são real, mas é a ausência da luz, por isso que ela está aí. Que a Tua luz possa invadir este lugar, e que a luz do Senhor dissipe as trevas, para que o milagre aconteça. Não diga mais que não tem mais jeito. Diga sim, se Deus quiser tem jeito, porque Ele pode, e Ele pode, se Ele quiser vai acontecer. E os pensamentos que Ele tem ao teu respeito é o melhor para dar o fim que você deseja. Deus, se Tu queres, entra agora com providência, porque eu sei que Tu podes. Se é a Tua vontade realizar esse milagre agora ou amanhã, Deus, realiza. Eu ministro essas pessoas que estão precisando de um milagre. Abre as portas na área financeira, abre as portas na área empregadista, abre as portas, ó Deus, para que a saúde se estabeleça sobre essa pessoa. Abre as portas, ó Deus, para que um milagre qualquer que seja, ele aconteça. Senhor, se Tu quiser, entra com providência, porque eu creio que o Senhor pode. Então faz, ó Deus, glorifica o Teu nome, porque a queda, quando vem do homem, é para provar que o homem não pode nada, e o Senhor não dá glória a homem nenhum. Glorifica o Teu nome nessa cura, glorifica o Teu nome nessa salvação, glorifica o Teu nome nessa restauração, nessa libertação, glorifica o Teu nome neste milagre, glorifica o Teu nome, porque só o Senhor é Deus. Em nome de Jesus, continua conosco, continua conduzindo nossos passos, porque assim o Senhor será glorificado. Em nome de Jesus.